Paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Senhor, fica à vontade nesse lugar, Jesus. Graças a Deus. Esse culto é para Ti, Senhor. Esse lugar é Teu, Jesus. Toca em nossa vida nessa noite, Senhor. Oh, sim, Jesus. Fica à vontade. Exerça a tua fé, feche os seus olhos. Senhor, eu não quero ver com os olhos naturais, mas eu quero, Senhor, sentir a tua presença. Eu quero te perceber nesse ambiente, Senhor. Rabacalabachora, lavandara, lavacê. Esse lugar, Senhor, é o nosso lugar contigo, Senhor. Esse lugar é teu, Jesus. Não há lugar para distração, não há lugar, Senhor, para conversação, é o lugar da tua presença. Oh, como nós amamos a tua presença, Jesus. Como amamos a tua presença. Se aproxime da presença. Quando nós entramos nesse ambiente com fé, quem entra com fé percebe coisas que outros não vão perceber. Estávamos adorando ao Senhor e eu via um homem de branco passeando no meio da igreja. Ah, que momento, irmãos, que momento. Ele vem para ser adorado, para receber a glória que é dele, a honra que é dele. Tudo é dele nesse lugar, amém. Tudo é dele nesse lugar, amém. Nós te amamos, Jesus. Nós te desejamos mais do que tudo, Senhor. Mais do que tudo. Aleluia. Abra sua Bíblia, querido, por favor. Leva-me ao lugar onde só você e eu, Senhor. Só você e eu, Jesus. Eu só quero a tua presença, Jesus. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Desfrute desse momento com Ele. Fala para Ele o que você precisa. Eu sei. Aleluia. Aleluia.
Jesus. Talvez você queira mais uma hora de palavra, mas o Senhor está querendo mais uma hora de devoção, mais uma hora de entrega. Adore a Ele como se fosse o último dia da tua vida. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és. Você se torna semelhante a tudo que você adora. Você tem a oportunidade de adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para ficar mais parecido com Ele. Adore, adore Ele. Libere palavras de adoração a Ele. Libere canções de adoração a Ele. Libere canções de adoração a Ele. Nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Pois eu sei, seus olhos são como fogo, seus cabelos são como a lã, tua voz tem som de muitas águas. Jesus, tu és belo. Sei que seus olhos são como fogo, seus Sim, Jesus. cabelos são como a lã, tua voz tem som. Aleluias. Jesus, tu és belo. Aleluias. Jesus, tu és belo. Senhor, toca nos nossos olhos nessa noite. Toca nos nossos ouvidos nessa noite. Senhor, traz colírio dos céus nessa noite, nesse lugar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a visão embaçada tira da nossa vida. Que escamas caiam nessa noite. Escamas caiam dos olhos nessa noite. Que o Senhor faça um transplante de córnea nessa noite, nesse lugar, Senhor, e faça-nos enxergar aquilo que, Senhor, aparentemente não conseguimos discernir. Toca nos nossos olhos nessa noite.
Ei! Toca em nossos olhos nessa noite. Toca em nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Fala para o teu irmão, não sai da presença não. Você vai nos levar em lugares altos hoje. Obrigado, Jesus. Pode curar hoje, Jesus. Pode libertar hoje, Jesus. Senhor, a espada está aberta. Se algum espírito maligno adentrou por essas portas, nós ordenamos agora que ele saia. Está aprisionando mentes e corações, nós ordenamos que ele saia desse ambiente. Em nome de Jesus. E declaramos corações cativos a ouvir tua voz. 2 Coríntios capítulo 3. Perdão, vou ter que ler do 14, 2,14 em diante. 2,14, obrigado. O caráter e o fruto do ministério de Paulo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Amém? O Senhor está aqui, amém? O Senhor está aqui. Está num ambiente de fé. Está num ambiente onde as nossas convicções naturais, elas são deixadas de lado. Está num ambiente profético, está num lugar onde aquilo que talvez para você seja impossível, mas nesse lugar se torna possível. Porque o Deus do impossível está nesse lugar. Amém? Amém? Você crê nisso? Eu tenho que perguntar se você crê nisso, para você afirmar e dar o teu amém, dizendo sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode fazer o impossível na minha vida. Amém? Você crê que Deus pode fazer o impossível na tua vida? Amém? Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do possível e do impossível. Só que nós temos que crer nisso e temos que trazer à memória sempre o Deus do impossível na nossa vida, para que nós sejamos o cheiro de Cristo, que será manifesto em todo lugar. Como? Manifestando o conhecimento de Cristo. E aí eu quero dizer para você, o conhecimento que Ele quer manifestar como cheiro agradável não é um conhecimento de o quanto eu sei acerca dele, mas o quanto eu vivo de Cristo na minha vida. O quanto se percebe de Jesus na minha vida. Porque, irmão, às vezes eu já ouvi algumas vezes isso e é difícil. Porque antigamente tem um livro ainda, se você quiser compre, leia, é um livro pequenininho.
em meus passos, o que faria Jesus? Se tudo que nós fizéssemos, nós colocássemos assim, Júnior, será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Falaria o que eu estou falando? Porque Jesus não veio manifestar o conhecimento apenas, eu vim falar para vocês que o Pai mandou falar, não, eu vim manifestar o Pai em mim. Amém? Entende isso? Ele veio manifestar o Pai através das ações dele. E nós temos que manifestar o Filho através das nossas ações, da nossa vida. Esse evangelho não é um evangelho, irmãos, de que eu preciso apenas conhecer o contexto da história, eu tenho que conhecer o autor. Eu tenho que conhecer o autor. E conhecer o autor traz libertação, conhecer o autor traz vida, conhecer o autor muda a minha vida, muda a minha história. Num lugar onde todos nós somos, viemos a maioria aqui de famílias pobres, famílias, bem humildes. Você precisa entender que nesse lugar Deus ele olha para cada um de nós. E às vezes a gente entra na casa do Senhor e acha que Deus não está nos vendo. Esses dias o Senhor me levou numa igreja que eu nunca tinha ido, eu nunca fui, não sei se eu vou. Esqueci até o nome do país. No Panamá. Tinha um templo lindo em frente, mas o culto era do outro lado da rua, onde tinha uma laje embaixo era areia. E há mais de 1.500 pessoas, que eu lembro, eu falei, tem muita gente aqui, tem mais de 1.500. Ele falou, muito mais. E ele falou, pode ir lá, porque eu vou mandar meu servo, porque ele tem um negócio para te entregar. Eu falei, mas ele não vai me ver no meio desse monte de gente. O Senhor falou, vai te ver sim. E quando eu cheguei, dobrei meu joelho na areia. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu dobrei o joelho, eu só senti uma mão assim, sobre o meu ombro. E uma voz falando ao meu ouvido, eu te trouxe aqui para te revelar isso, isso e isso. Vocês querem saber o que é, né? Eu não vou falar para vocês agora. Mas uma coisa que ele falou assim, não importa onde você esteja, eu estou te vendo. Eu não falei para vocês isso porque aí estavam ali adorando, chorando com o Senhor e Deus usou o Tiago e falou, trouxe ele para orar comigo. E o Senhor falou, eu estou te vendo. O Senhor está te vendo. O Senhor não está vendo você, como a nossa autodescrição, né? Márcio, eu estou de sapato preto. Ouviu, Marcinho? Calça social azul e um blusão estampado vermelho. Estou bonito, não estou, Márcio? Tu falar diferente, depois a gente conversa. Diferente dessa autodescrição, o Senhor está te vendo por dentro. O Senhor está vendo a intenção do teu coração. A necessidade da tua vida está sendo contemplada nesse momento. E outra coisa, Deus não está te vendo hoje, Deus está te vendo no que Ele planejou para você. Aleluia. Poxa, era a hora de você dar o teu glória a Deus assim, ó. Deus está me vendo no que Ele planejou para mim, não é hoje, pode ser amanhã ou daqui a um ano, mas Ele já está me vendo. E é tão bom estar nesse lugar para poder exalar o conhecimento, ou seja, revelar que Cristo está na minha vida, Cristo está em você, se revelando aonde você estiver, ou por onde você passar, Cristo precisa ser revelado em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. Cristo em nós é a esperança da glória. Para quem? Para quem precisa ter contato com a glória de Deus. E nós precisamos entrar nesse lugar e falar, Senhor, eu preciso exalar esse perfume, eu preciso exalar essa presença gostosa na minha vida. E para exalar esse perfume, eu preciso ter uma vida de dedicação, de entrega. Porque Deus nos vê como um bom perfume de Cristo. Amém? Fala para o teu irmão, você é um bom perfume de Cristo. Você é um bom perfume. Não é francês, é brasileiro, mas é um bom perfume. Amém?
Você pode dar glória a Deus porque você é um bom perfume brasileiro? Sabe por quê? Porque não tem a ver com o frasco, de onde o frasco veio, mas do que está dentro dele. Mas se você não ficar na posição, entenda, irmãos, muitos lugares, a Inglaterra, França, que já foram berço de grandes avivamentos, estão hoje vivendo apostasia. Mas você precisa e tem a oportunidade de ser hoje um exemplo para exalar o bom perfume de Cristo. Em lugares que muitas igrejas viraram boate. Então acorda, você não pode parar de viver na presença, conhecendo quem Ele é, conhecendo o que Ele tem para a nossa vida, permitindo com que Ele escreva a história da tua vida. Versículo 17 vai chamar nossa atenção para algo. Nós não podemos viver como falsificadores da palavra. Isso é pesado. O que é um falsificador da palavra? Eu tenho a palavra, mas eu prego a palavra segundo aquilo que é bom para mim. Não tem a ver com o que é bom para mim. Eu tenho que pregar aquilo que muitas vezes, quem prega muito sabe disso. Quantas vezes a gente sobe para pregar, você está pregando para lá, mas parece que está batendo nas suas costas. Você apanha primeiro, você recebe primeiro, é exortado primeiro, é transformado primeiro. E às vezes a gente acha que é fácil pregar, irmão, não é. Se fosse fácil, a gente estava pregando para o mundo todo. Mas se expor para uma verdadeira, uma palavra genuína e verdadeira, sem ser adulterada, porque a palavra pode ser adulterada. Às vezes pode acontecer isso. Às vezes pode se viver aquele evangelho que as pessoas acham que o bom, como Paulo e Silas, que saíram para pregar, e vem uma mulher assim: olha, vocês são homens de Deus, esses aí são verdadeiramente homens de Deus, né, Miller? Aí tu fica como? Poxa, estou sendo reconhecido, estão me vendo. Não, quem está te vendo? Quem está dizendo quem você é? Os céus precisam nos conhecer. Nós não podemos falsificar a palavra do Senhor. Antes, falamos de Cristo com sinceridade. Falamos de Deus na presença de Deus. E viver na presença de Deus é viver em constante temor, entendendo o que Ele tem para a nossa vida. Nosso grande desafio como igreja é poder revelar Jesus com a maior pureza possível. Revelar Jesus, não o Jesus que parece que, desses anos todos, agora Felipe já não está operando tanto mais. O evangelho que de repente não faz mais tanta coisa, mas ainda faz. Mas quando eu saio desse lugar, dessa percepção do que Ele está fazendo e começo a olhar de longe, eu não vou compreender o que o Senhor ainda pode fazer através de cada um de nós. Amém? Deus escolheu você, seja grande ou pequeno, sábio ou menos sábio que o outro, ou mais culto, outro menos, não importa. Deus nos escolheu para manifestar o cheiro da sua presença. Deus nos escolheu para que cada um de uma forma. Por isso, irmãos, que eu gosto esse dia eu estava fazendo um estudo lá em casa. Eu gosto de estudar, irmão. E eu estava vendo porque Deus nunca quis escrever os mandamentos que Ele deu a Moisés em pedra. Deus sempre quis escrever no coração do homem. Deus sempre quis colocar, Cauã, no coração do homem a sua lei. E quando Ele fala com Moisés, depois vocês leem lá, nem sei se eu vou abrir, está ali no caderno, está escrito. Quando Ele fala lá no Êxodo com ele, fala assim: pega o meu povo, prepara eles, traz eles ao pé do monte, mas santifica eles primeiro,
para que eles possam se chegar, e eu colocarei a minha lei no coração deles. Amém? No coração deles. Mas quando Deus ele começa a se aproximar do monte, quando Deus começa a se aproximar da montanha, quando Deus começa a pisar na terra, a terra começa a tremer. Tem trovões, tem fogo, tem nuvem, tem poeira, tem fumaça, e o povo fica com... Enquanto eu tiver com medo de entrar na presença daquele que me salvou, ele não pode escrever no meu coração que ele já determinou de antemão. Enquanto eu tiver medo de buscá-lo como deveria, até que ele venha. Porque, irmãos, Deus ainda quer se manifestar a nós. Quem crê nisso? Amém? E eu não esqueço, irmãos, de coisas que os meus olhos naturais já viram. De como o Senhor ele pode romper em um lugar, no meio de uma mata, e se manifestar a pessoas que creem e pessoas que também não creem. Aconteceu isso com a gente. Porque a gente ouvia falar antigamente, né? O irmão subiu um monte e a trilha do monte acendeu. Quem já viu isso no monte? Pouca gente, a gente tem que voltar para o monte. Jerusa já viu. Uma vez eu estava subindo o monte do Batã, irmão, um escuro, um breu. Falei, Senhor, ajuda a gente aqui, meu pai, não tem lanterna não. Irmão, o barro ficou vermelho igual brasa. E a gente foi caminhando no barro vermelhinho assim, ó, só dava para ver o barro. A terra seca, mas ela brilhava. Aí eu falei, pode contemplar isso? Não é natural. Uma vez levamos um ônibus aqui da igreja no monte, lá em Tomás Coelho. Um ônibus aqui da igreja. Quando a gente subiu o monte, os meninos mandou tiro em cima da gente. Aí eu falei assim, se joga e clama para que haja esperança. Todo mundo com a boca na grama, clamando, e os tiros traçantes passavam. Daqui a pouco os meninos passaram e falaram assim, é o pessoal da igreja. Para de atirar. Mas não acertou ninguém. E foi uma noite gloriosa para a nossa vida. Irmãos, nós já corremos atrás, porque nós queríamos a revelação da presença, de quem Ele é e o que Ele tinha para fazer na nossa vida. Nós íamos para monte, subíamos monte, descíamos, jejuando, orando, clamando, lendo a palavra, meditando. Para quê? Porque nós queríamos a revelação do propósito que Ele tem para a nossa vida. O texto vai continuar no capítulo 3, falando acerca de algumas coisas que são importantes. Eu quero ler com você. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Carta de quem? Não. Isso não é carta, é um bilhete. Você é carta de quem? Cristo. Você precisa ser isso e entender que você é a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Onde a palavra tem que estar, não é dentro de uma arca de madeira, é dentro do teu coração, é dentro do meu coração. E onde o Espírito habita, é dentro. Amém? É dentro do nosso coração. Voltando para Moisés. Não era vontade de Deus escrever em tábua de pedra, mas porque o povo teve medo. Deus tem que escrever agora numa pedra.
E o pior de tudo é que você já conhece a história. Deus escreveu as primeiras tábuas. Aquele povo que não quis a palavra no coração, falou: Moisés, sobe você, a gente fica. Amém ou não amém? Sobe você, a gente fica. O problema é que quem sobe está no propósito, quem desce, o coração está em outro lugar. Moisés sobe, Josué sobe com ele. Queria ser Josué, irmão, só para ver o monte fumegar e tremer. Ai, podia ser o último dia da minha vida. Eu vou falar: Senhor, obrigado por contemplar a tua maravilha. E Moisés sobe, o Senhor escreve, mas o povo fala assim: mas ele está demorando muito. Pô, não tem compromisso, tinha que estar aqui na igreja. Está demorando demais. Arão, Moisés não vem, resolve tu. E aí, o que a gente vai fazer? Ora, Arão, resolve tua vida. Porque no Egito a gente ainda tinha alguma coisa para adorar, aqui não tem nada. Arão comete um grande pecado. Fala: o que vocês trouxeram do Egito? O que o Senhor deu a vocês no Egito? Ouro, prata. Traz tudo para cá. Vamos derreter ele. Porque quem tem medo de subir para adorar é porque não conheceu o Deus que ainda serve. E se Moisés subiu com Josué e desceram, se o povo sobe, o povo desce. Amém ou não amém? Você crê nisso? Não, mas o coração deles era mau. Irmão, Deus nunca escolheu ninguém perfeito. Deus escolheu pecadores. Amém ou não amém? Deus escolheu pecadores. A promessa feita em Joel é que ele derramaria do Espírito dele sobre os espirituais ou sobre toda a carne. Tem carne aí? Se tem carne, tem vontade. E se tem vontade, tem pecado. Tem pecado, mas também tem aquele que vem nos revestir e nos gerar novamente. Ele continua dizendo: não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do vosso coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, ou seja, não tem a ver com o que você pensa de você. Amém? Não, você não entendeu. Não é o quanto você se acha capaz ou incapaz. Não é o quanto você acha que pode fazer para Ele, não. É o que Ele pode fazer através de você. Pegou? Porque se fosse na nossa capacidade, o que o homem faz, o homem sustenta. O que Deus faz, Ele mantém. Amém ou não amém? Então entrar no lugar para falar para Ele: Senhor, não é na minha capacidade, é na Tua. Vocês acham que quando a gente vai orar por um enfermo, a gente vai como? Não, porque agora a gente vai assim: Senhor, me abençoa, Jesus. A gente crê que Ele faz, irmão. Mas não somos nós que operamos. Não somos nós que convencemos e salvamos. Se o Senhor não fizer, nada acontece. Então a capacidade não tem a ver com o que eu possa ou não possa fazer. Mas às vezes nós nos julgamos por capacidade. Nos achamos uns mais capazes que os outros. Melhores que os outros, não tem melhor. Todos nós dependemos do mesmo Senhor. E se Ele não abençoar as obras das nossas mãos, nós não vamos conseguir fazer nada. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa.
né? Porque às vezes a gente tem uma revelação, um entendimento na palavra, a gente fica tudo bobo, né, cara? Deus me revelou a roda, agora eu sei usar o fogo, agora... Não, foi Deus. Tudo que o homem tem, tudo que o homem carrega, é o Senhor permitindo. Ele está trazendo a cura do câncer. Vocês viram a cura lá que a médica encontrou? Vocês viram? Que agora ela tira lá esqueci agora, Mariana, me ajuda aí, lembra? Ela tira do DNA, uma partezinha do nosso DNA, é uma enzima que tem, que o desenho dela é uma cruz. Aí aplica na coluna e quem era paraplégico volta a andar. Outro descobriu a cura do câncer no pâncreas. Sabe por quê? Porque Deus está permitindo. Amém? Aí tem uns bobão que falam assim, agora então a gente vai descobrir, ninguém mais vai morrer, a gente vai viver eternamente, bobinho. Só Jesus, só em Jesus você pode viver isso. A capacidade não é nossa, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, o contexto que nós precisamos entender é que a palavra do Senhor para a nossa vida, ela traz vida. A Bíblia diz que a palavra para nós, ela é saúde para os nossos ossos. Amém? A palavra em mim é saúde para a minha estrutura. Osso, estrutura. Então eu preciso de estrutura firmada na palavra para poder viver o que o Senhor tem para a minha vida. E não é que você não tem que se preocupar em conhecer a palavra, não. Você tem que conhecer a palavra, mas a palavra precisa passar pelo filtro. Porque a palavra ela foi inspirada aos homens. O Senhor nos entregou a palavra através de quem? Do Espírito. Que inspirou alguns homens a escrever. Amém? Então, quando eu leio a palavra, eu leio pelo Espírito. Quando eu ouço a palavra, eu tenho que ouvir a palavra por quem? Eu não posso ouvir, né? Eu estava falando, até brincando com os meninos ontem. Eu não posso ouvir a palavra e falar assim, não, já escutei uma palavra hoje, a minha fé foi renovada. Não, a sua fé só é renovada quando você ouve a palavra, não pelos teus ouvidos naturais. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. O filtro de que essa palavra é genuína em Deus é ela. Não é o que eu quis compreender para a minha vida. Porque a gente escuta muita coisa que não é aquilo que vai acontecer. Mas quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, pela palavra, ela vai mudando quem eu era, me transformando naquilo que o Senhor quer que eu viva. Jael teve muitos homens com muito conhecimento. Eles conheciam tanto que eles se dividiram, Josué. Tinha fariseu, saduceu. Não, porque eu creio dessa forma, eu acredito dessa forma, eu creio daquela... E ele começou a virou partido. Partido, eu logo penso, né? Se partiu, porque já não é mais um, tem uma separação entre eles. E às vezes nós estamos conhecendo tanto que estamos nos dividindo. Quando eu leio isso aqui, eu paro para pensar um pouquinho na história, porque o apóstolo Paulo ele foi fazer uma das grandes mensagens do apóstolo Paulo foi em Atenas. Quantos já leram essa mensagem de Paulo em Atenas? Irmãos, ele dá uma aula teológica em Atenas. Mas você não vê Paulo escrever uma carta para a igreja de Atenas. Não tem referência da igreja em Atenas.
Por quê? Eles tinham muito conhecimento. E por ter conhecimento demais, eles não conseguiram ouvir o Evangelho. Não abriram o coração para o Evangelho. Mas Paulo conseguiu alcançar uma igreja, um lugar que o pessoal era carnal demais. Talvez seja um Rio de Janeiro. O pessoal é carnal, eles adoram carnaval. É carnal. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha dificuldades carnais. E Paulo diz lá no início: eu não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Mas a cidade era carnal. E Deus enviou Paulo para uma cidade carnal, para ela se transformar numa cidade espiritual. E a cidade mais carnal que a gente vê, o povo mais carnal que nós estamos vendo, se tornou um povo onde as cartas de Paulo mais apontam um direcionamento profético e crescimento na vida da igreja, amém? Então não importa o quanto carnal você já foi, mas se você abrir o coração para o Espírito, Ele pode entrar na tua vida e mudar a sua história. O passado não pode determinar o teu futuro. Versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia. Moisés desce do monte. O rosto de Moisés brilhava. Amém? Eles tinham medo. Moisés, a gente não consegue olhar para o teu rosto. Coloca um véu. Moisés foi e colocou um véu. E aí Moisés comunicava com o povo que o Senhor falava para ele. Eu fico imaginando, Júnior, isso. Só que a glória era transitória, diga transitória. Passou. Mas Moisés continuou botando o véu. Virou doutrina. Continuou com o véu. Só para dizer assim, a glória ainda está aqui. Mas não estava mais. Quantos de nós, a glória às vezes passou, e nós estamos só usando o véu. Porque vivemos um transitório. Moisés fazia isso, para que o povo entendesse a condução que ele estava trazendo para eles. Mas o versículo 9 me chama a atenção para uma coisa, porque se naquele ministério de condenação houve glória, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ministério da justiça, esse ministério, ele tem a ver com aquilo que Cristo fez na cruz. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. É o quê? É o que? Não, irmão. Ele está dizendo, no rosto de Moisés, apagou com o tempo. Não brilhava mais, pastor Vinícius. Talvez hoje, trazendo para a nossa realidade, eu não preciso, para mim voltar a crer em Deus, subir no monte para ver uma árvore acender. Não, já vi. Eu já creio. Não, eu preciso entender que a árvore um dia acendeu, mas quem tem que estar acesa agora sou eu. Não posso olhar e querer colocar em outros aquilo que eu preciso viver, aquilo que eu preciso carregar. Moisés apagou, mas aquilo que nós estamos vivendo no Senhor hoje não é para ser algo que seja transitório. O Espírito não está em nós para te acende hoje, apaga amanhã, faz hoje, não faz amanhã, fala hoje, não fala amanhã. Não, a presença do Espírito em nós é permanente. Até quando, pastor? Até que Ele venha. Amém? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. É um selo, diga, é um selo. Isso, o que é um selo? Todo rei usava um selo
para selar suas cartas, seus decretos, e colocar sua marca em tudo que pertencia a Ele. E o Senhor Jesus, quando volta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele fala: Pai, devolve para mim a glória que era comigo antes da fundação do mundo. E o Pai recebe Ele de novo. E agora não é mais o Cordeiro, não, agora Ele é o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Ele agora tem o selo, e o selo que Ele deixa em nossa vida é o selo do Espírito Santo. É o selo de propriedade, você é dele, amém? Diga: eu sou dele, eu não sou do mundo, eu não pertenço a esse mundo de pecado, eu pertenço a Jesus Cristo de Nazaré. Ele me selou até o dia da redenção. Aleluia. Fala para o teu irmão: não deixa ninguém quebrar o teu selo. Aleluia. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Usamos de muita? É a igreja do Senhor ousada no mundo espiritual. A igreja ousada no mundo espiritual, irmão, ela não fica acanhada na hora do profético. A igreja que tem ousadia no mundo espiritual, ela se levanta. Ela levanta a sua mão. Ela levanta a sua voz. Ela entra com autoridade. Aleluia. Ela entra com autoridade. Quantos aqui querem ousadia no falar, irmãos? Gosto de praticar. Você quer praticar? Eu gosto de praticar. Às vezes a gente poderíamos, pastor, descer, orar por todo mundo, mas não. Tem pessoas aqui que estão vivendo algo sobrenatural na sua vida. Por isso que eu chamo intercessores, pessoas para impor as mãos sobre você, sabe para quê? Para liberar na tua vida. Não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com o corpo. Amém? Tem a ver com o corpo. E aí eu falo: ó, varão, quem vai orar para a cura dessa pessoa é você. Tu mesmo. Crê. Se ela não crê, ela vai embora assim: meu Deus, eu tenho que me preparar melhor. É ou não é, pastor? Meu Deus, eu vou orar para aquela pessoa. Senhor, e agora? Eu tenho que ter ousadia no falar, porque o que eu estou vivendo não é passageiro, é permanente. E eu tenho que ter ousadia no falar. E não somos como Moisés, versículo 13, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Amém? Amém? Se você conhece o Evangelho só de palavra a palavra e não tem Espírito agindo na tua vida, é tempo de você deixar o Senhor tirar o véu do teu coração e o Espírito do Senhor entrar e tomar o teu coração. Aleluia. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Amém? Pastor, que liberdade é essa? Não é libertinagem, não, é liberdade. Você é livre da condenação, é livre do pecado, é livre da culpa. Você é livre para viver o que o Senhor escreveu para você. Lembra que você é uma carta escrita por Cristo, amém? Mas e agora? Quem já leu sua carta? O texto fala de uma carta e fala de um selo.
Você já leu a tua carta? Você já buscou conhecer em Cristo a tua história? Esses dias eu ouvi um pastor falar uma coisa que eu achei muito pontual. E ele falou assim: rapaz, eu recebi um apóstolo na minha igreja. O apóstolo veio e falou assim: olha, todos eles vão ser apóstolos, vão ungir todos eles. Aí ele: quê? Todos eles. Sério? Sério. Você sabe o que quer dizer apóstolo? Quem sabe o que quer dizer apóstolo? Ninguém sabe. A gente pensa que apóstolo, né? Apóstolo está acima de todo mundo. Não, não é isso não, irmão. Apóstolo quer dizer enviado. Todos eles serão enviados para uma missão e um propósito. O pastor ficou assim: sério, meu Deus, e agora? Aí o pastor, o apóstolo que foi lá, veio e ungiu todo mundo. Um mês depois está tudo em crise na igreja, porque agora todo mundo é apóstolo. E agora, quem é que manda? Quem é que faz? E agora, para onde a gente vai? Pastor, acho que ele errou com a gente. Acho que o senhor podia ter deixado ele ungir a gente, porque agora a gente está confuso. Aí ligaram para o apóstolo e ele voltou na igreja. Tudo em crise. Os apóstolos todos. E agora? Você que manda, eu que mando, o que eu faço? Para onde a gente vai? Qual a direção que a gente toma? O apóstolo chegou lá e falou assim: ei, vocês estão se vendo hoje, mas o Senhor liberou algo profético para vocês viverem daqui a tantos anos. O nosso problema é que a gente pega tudo para agora, imediatismo, e não aprendemos a viver o profético, entendendo que tem coisas que Deus está falando, que Ele vai estar nos preparando para um caminho. Amém? Amém, igreja? Ele está nos preparando para uma realidade que vai acontecer daqui a algum tempo. É por isso que antes de mudar o quadro, mudar tudo que nós estamos vendo, Ele vai mudar primeiro a nossa consciência, o nosso coração, para que quando Ele fizer, nós já entendamos. Deus já estava falando que iria fazer. E mesmo assim ainda tem dificuldade, porque a gente acha que Deus não pode fazer. Às vezes temos dificuldade. Às vezes tem dificuldade na igreja, irmão. Sabia? Não, pastor, esse lugar é meu. Eu cheguei na igreja, estava lotado, então pegaram o meu lugar. Irmão, teu lugar é no céu, aqui. Não, é verdade. Vocês estão rindo? Estão rindo de mim, não, de você mesmo. Mas não, mas eu tenho meu lugar na igreja, eu sento naquele lugar. Irmão, se eu chegar aqui e estiver lotado, eu tiver onde sentar, eu sento aqui, ó. E vou adorar do mesmo jeito, amém? Mas a gente está guardando lugar na terra. Jesus falou: eu vou preparar o lugar para você, é no céu, irmão. Amém? E a gente está aqui guardando lugar na terra. Talvez a nossa maior dificuldade está em ceder o nosso lugar para quem precisa. Porque você já foi alcançado pela graça, pela glória, pela salvação e pela vida de Deus. Então olhar para essa realidade é tirar um véu do nosso coração e falar: Senhor, eu tiro o véu para revelar quem eu sou de verdade. Eu não sou super-homem, eu sangro, eu sinto dores, eu passo por lutas. E por isso eu digo para você, igreja, nós precisamos ser uma igreja viva, cheia do Espírito Santo e da graça de Deus. Para quê? Para quem precisa da graça, nós ofertarmos a graça para ele. Precisamos ser cheios do Espírito para ouvir o que o Senhor está fazendo. E quando houver alguém no nosso meio enfermo, o Espírito está agindo na igreja. Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai operar. Amém? Porque o ministério de Cristo, o ministério da graça, ele tem misericórdia. Aleluia. Você tem misericórdia? Tem ou não tem? Ficou na dúvida, né? Ué, você tem misericórdia ou não? O Senhor disse que não teria misericórdia de quem não tem misericórdia. Então eu preciso estar cheio, com entranhas de misericórdia. Porque quando o irmão está sofrendo, eu preciso lutar a guerra dele. Amém ou não amém? E se eu estou cheio do Espírito, e Deus tem uma palavra de cura para revelar, Ele vai usar a tua vida, amém? Sabia que tem gente aqui que está lutando contra doenças? Cadê a igreja?
que é ousada no falar. Quem vai entrar agora, eu falo: ei, eu vim aqui declarar cura sobre a tua vida. Cadê a igreja, irmão? Hoje nós vamos fazer isso, amém? Você vai fazer isso? Eu não vou nem me delongar muito para tu entrar na prática. Aleluia. Por quê? Porque tem hora, irmãos, que eu tenho que parar de olhar para a minha dor. Tem hora que eu tenho que olhar para a dor do meu irmão. Falar: Senhor, eu quero ser resposta. Eu quero ser resposta para famílias. Eu quero ser resposta para muitos pais. Resposta para muitos filhos que estão órfãos. Nós precisamos ser respostas para essa geração. Mas não podemos viver um ministério transitório. Ora eu estou no sobrenatural e ora eu estou no carnal. Eu preciso me lançar diante do Senhor e falar: Deus, completa a obra que o Senhor começou. Tira o véu do nosso coração hoje, Jesus, e nos dê liberdade. Versículo 18, para a gente fechar, diz: mas todos nós, quem? Ih, está fraco. Quem? Com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Som. Por favor, faz assim, ó. Tira a máscara, descobre o teu rosto, porque o Senhor está te vendo. Com rostos descobertos, nós vamos entrar na presença dEle. Com rostos descobertos. Porque às vezes, irmãos, a gente vem para o culto assim: Senhor, tem misericórdia da gente mais uma vez, fala de novo, mexe de novo, ministra de novo. Não, irmão, para de viver, sabe, ali, com medo. Não, chega, entra com ousadia. Tem um novo e vivo caminho preparado para nós, que foi preparado através do sacrifício de Jesus na cruz, em que eu vou entrar não achando que eu sou demais, não, e nem pensando que eu sou menos, mas eu entro entendendo que eu estou nesse lugar porque Ele me chamou, Ele me levantou, Ele limpou a minha vida, Ele tem sustentado a minha vida, Ele tem sustentado você, querido. Amém? Por isso que eu gosto do salmista, irmão. O salmista, ele vai falar assim: se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, o inimigo já teria dado cabo de nós. Mas o Senhor tem guardado a sua igreja. É por isso que Jesus leva a igreja na porta do inferno. Amém? Quando Jesus fala isso para ele, leva ele lá em Cesareia de Filipe, onde tinha um templo chamado Porta do Inferno. Jesus leva a gente na porta do inferno. Posso ouvir um amém, gente? Vocês ficaram com medo, né? Leva a gente na porta do inferno. Não no literal, você está pensando literal, né? Jesus pode levar a gente lá, que a chave está na mão dele. Ele tomou a chave da morte do inferno, amém? Ele tomou a chave da morte do... Então a porta do inferno está na mão de Jesus, não tem nada lá, irmão. Fique tranquilo. Mas a gente tem medo. Irmãos, eu sinto saudade às vezes de entrar em lugares. Já entramos em muitos lugares onde era outra religião. E nós entramos ali, o nome do Senhor foi glorificado, famílias se converteram. E o lugar virou um ponto de pregação, amém? Cadê a igreja que quer entrar nesses lugares, irmãos? Pastor, tem muita treva lá dentro, sim, mas só basta uma luz para clarear aquele lugar. Então fica de pé para a gente orar. Abra o coração e comece a pedir: Senhor,
Tu sabes o quantas coisas o Senhor tirou da minha vida. Como eu era pecador, mas hoje eu sou liberto. Eu sou liberto para dizer ao mundo: ei, Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Jesus, Ele salva, cura e liberta. Senhor, nós clamamos o Teu nome. Nós clamamos o Teu nome. Quem clama o nome do Senhor aí? Fala para Ele: eu quero, Jesus. Eu quero a glória permanente. Eu quero fogo que acende e não apaga. Eu quero fogo que permanece. Eu quero, Senhor, ser vestido e revestido pelo Senhor. Eu quero estar de pé diante da Tua presença, Senhor, e nós clamamos. Estamos aqui com o rosto descoberto. Olha para nós. Olha para nós. Ilumina a nossa vida. Muitos disseram que nós não conseguiríamos, não seríamos ninguém, não sairíamos da Rua dos Diamantes. Senhor, mostra, revela a essa igreja a grandeza do Teu chamado. Revela-nos. O Senhor já colocou colírio em nossos olhos. Nós já podemos contemplar, Senhor, aquilo que o Senhor está preparando. Senhor, em nome de Jesus, toca em nós, toca em nossa vida hoje. Reveste-nos de autoridade. Reveste-nos, Senhor Deus, de fé, para dizer em nome de Jesus: assim diz o Senhor. Rocha Miranda, assim diz o Senhor. Rocha Miranda, você pertence a Jesus de Nazaré. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu como propriedade exclusiva Tua. Nós não estamos aqui hoje para mais um programa, Senhor. Não somos, Senhor, alguém que veio buscar mais um programa contigo. Nós viemos buscar uma revelação de quem Tu és. Por isso nós clamamos: se revela a nós, Senhor. Se revela a nós. Se revela tocando em cada um de nós. Em cada um de nós. Haja fogo, fogo, fogo do Espírito. Fogo do Espírito nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei. Eu vejo uma porta